Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu enfatizo a participação porque quem fica até o fim, compartilha ou manda mensagens para o canal, estimula a divulgação do nosso canal pela plataforma. E eu antecipadamente agradeço. Hoje nós daremos continuidade ao estudo que iniciamos no domingo próximo passado sobre oração na perspectiva do cristianismo. Nós lembrávamos no domingo passado, fazendo aqui uma rápida recapitulação, que oração tem um sentido específico na tradição judaico-cristã. Não é oratória. Né? Oração na tradição judaico-cristã é um momento em que as criaturas fiéis ao Criador se aproximam dele, estabelecendo um contato, procurando estabelecer uma ponte com ele, falando diretamente com ele. E isso, evidentemente, pressupõe a crença na tradição tanto do judaísmo como do cristianismo, na crença num Deus único, uma crença monoteísta, e que não é o Deus do deísmo com D de dado, mas o Deus do teísmo com T de trem, né? Que é o teísta que, o Deus do teísmo se comunica com as suas criaturas e intervém na realidade. Não intervém a toda hora, mas em situações especiais ou específicas, ele intervém sim e se comunica sim com as suas criaturas. Essa comunicação é universal no sentido de ouvir as suas criaturas. E também se comunica podendo responder, né? Porque as orações podem ter como resposta, podem ter uma resposta, e uma resposta positiva, sim, pode ter uma resposta e uma resposta negativa ou não, e pode ter um silêncio. E esse silêncio pode ser um espere, ou pode também representar o não. Mas, feitas essas considerações, vamos lembrar que na tradição judaico-cristã há uma promessa de que a oração é ouvida e atendida. O próprio Cristo prometeu atender quem pedisse em nome dele. É claro que isso não coloca o Criador como o gênio da garrafa, obrigado a responder, a cumprir. O gênio da garrafa tem que obedecer 3 pedidos, né? Mas não é assim quando Cristo diz que atende. O que pedirem é que pedirem de acordo com o que ele ensina, de acordo com o que se harmoniza com os mandamentos dele. E mais, ele tem que pedir realmente em espírito e em verdade. Aquela oração que é apenas protocolar, que você fala com Deus como fala com uma pessoa conhecida, dizendo bom dia, sem estar ardorosamente desejando que aquela pessoa tenha um bom dia. Então, é preciso que a oração expresse uma vontade ardente. Bom, e tínhamos lembrado que a oração é de forma livre. Ou seja, não tem um protocolo definido como orar. Embora exista na Bíblia uma orientação que a pessoa se tranque no quarto, procure um lugar reservado. Por quê? Trancar no quarto por quê? Porque Cristo estava censurando os fariseus que oravam nas esquinas, discursando para ser visto. Então, aquilo não era buscando uma ponte com Deus. Aquilo era buscando uma comunicação com o entorno, com as pessoas que estavam vendo aquele fariseu que orava na esquina. Ou na sinagoga, e hoje nós poderíamos dizer alguém que se levanta e ora na igreja, para todo mundo na igreja ouvir. E é preciso ter cuidado quando a pessoa faz isso, para ela não estar falando para quem está perto dela. Ou dando indireta, ou querendo dar uma orientação, ou querendo exibir oratória, ou querendo exibir uma fé autêntica. Quem se tranca no quarto não está se exibindo para ninguém. Está falando com o Criador. Né? Mas não significa que seja preciso se trancar no quarto.
Você pode orar enquanto faz um trabalho, enquanto dirige, enquanto caminha numa rua. Você pode orar em qualquer circunstância, né? E tínhamos feito essas considerações, mas tínhamos feito a ressalva que, evidentemente, existem ocasiões oportunas e existem ocasiões inoportunas. É claro que quem sai de casa para uma igreja com o propósito, com a intenção ardentemente de se aproximar de Deus, tem um lugar na igreja oportuno para orar. Não quer dizer que tenha que se levantar e orar em alta voz, mas é oportuno orar ali. Como é oportuno orar no quarto, trancado, ou quando acorda de manhã, ou antes de dormir, ou em qualquer outra ocasião. Mas não quer dizer que sejam só essas ocasiões que são oportunas. E, evidentemente, que existem ocasiões inoportunas. Não quer dizer que seja um momento em que a pessoa se envolva com alguma ilicitude, com alguma iniquidade. Mas é claro que se a pessoa está jogando futebol, certamente não é oportuno que ela esteja se voltando para Deus. Ela está prestando atenção no jogo. Tá? O menino hoje que faz um jogo eletrônico, tem essa história do jogo do Minecraft, né? Quem está naquele jogo ali, certamente naquela hora não é um momento oportuno ou propício. Então, existem momentos oportunos e inoportunos, propícios ou impróprios. Mas não tem um momento ou um lugar determinado. Bem, tínhamos feito essas considerações e tínhamos lembrado que se a oração é buscar proximidade com Deus, porque tem um versículo que diz: nós devemos nos aproximar do Senhor, e ao fazer isso, ele também se aproxima de quem o busca. Então, nós estávamos lembrando de onde é que vem essa necessidade. Vem essa necessidade porque, mais uma vez, eu repito, né, que nós estamos aqui numa perspectiva do teísmo. Do teísmo que aceita que existe um Criador e que se comunica com as suas criaturas. E que criou essas criaturas para ter contato com elas. Mas a criatura rompeu relações com ele. Nós lembramos sempre o Gênesis, e voltávamos lá para o Gênesis 3, versículos 6 e 7, que diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, o objetivo era sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram. Os olhos se abriram. Não é nenhuma outra interpretação. Era a busca de sabedoria e de ver, no sentido de julgar, no sentido de avaliar. Ver com sabedoria, no sentido de formular julgamento e definir. Então, seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Como é que perceberam que estavam nus? Essa nudez aí é a nudez moral. Perceberam que cometiam erros. Perceberam as suas imperfeições. Né? E perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Então, tentaram cobrir a nudez. Do que é isso? Criaram explicações ou desculpas para os seus procedimentos. Cobrir a nudez moral, é claro que não é uma tradução literal de tecer folha de figueira para fazer um avental. Né? É para cobrir a nudez moral. E a nudez moral a gente cobre com desculpa. E o primeiro avental foi quando o Adão disse que não, eu comi porque a mulher mandou. Já era um avental para cobrir a desculpa, a nudez moral. Né? E ela também fez o avental dela para cobrir a nudez moral. Não, foi a serpente. Então, eu não costumo alegorizar texto bíblico de modo a modificar o sentido. Mas todo texto, ou bíblico, ou jurídico, ou de qualquer outra natureza,
ou até de literatura, até uma poesia, exige interpretação. Nós não devemos incorrer numa interpretação que rompa com a literalidade do texto, mas também não devemos nos limitar ao literalismo. Literalidade é a fidelidade ao texto. Literalismo é um aprisionamento no aspecto da letra do texto, como se o texto não tivesse linguagem figurada, como se o texto não devesse ser compreendido de uma maneira mais ampla. O que não significa fazer interpretação extensiva. A interpretação extensiva é quando o intérprete acha que o texto diz pouco e quer dizer mais do que o texto diz. Ou interpretação restritiva, que também não deve ser feita, que é quando o intérprete acha que o texto está dizendo mais do que devia e quer cortar um pedaço. Não é o que estamos fazendo quando dizemos que essa tessitura de avental de folhas não era para cobrir a nudez física, mas a nudez moral. Estamos fazendo uma interpretação do sentido sem ir além do que o texto diz, nem ficar aquém do que o texto diz. Não estamos presos ao literalismo, porque literalismo seria dizer que nudez necessariamente tem que ser nudez física. Mas estamos procurando guardar fidelidade com a literalidade, que é o sentido do texto, que é obedecer e observar o sentido do texto. Bem, feitas essas considerações, vamos lembrar sobre o conteúdo da oração. Aí a gente pode orar por quê? É muito comum que as pessoas orem por curas, e já nos tempos bíblicos era assim. O que mais as pessoas pediam a Jesus era cura de enfermidades. E as pessoas também muitas vezes oram por situações materiais. Oram por emprego, por renda, ou pedindo um favorecimento dos seus negócios. E isso também se coaduna, porque Jesus ensinou a orar pelos enfermos, a orar por alguém para que não falte o pão de cada dia. O que significa dizer? A orientação é para o necessário à subsistência. Emprego é pão de cada dia. E renda é pão de cada dia, renda nos negócios. Então, é um conteúdo legítimo. Também as pessoas muitas vezes oram por solução para conflitos, ou conflitos pessoais, ou no âmbito familiar, ou no emprego, ou no ambiente da vizinhança, ou na escola, ou no trabalho. O que também me parece que se coaduna com o que nós vamos ver logo mais sobre os conteúdos que Jesus ensinou. Mas o que nós vamos ver dos conteúdos que Jesus ensinou, lá naquela oração que ele ensina lá em Mateus, que é conhecida popularmente como Pai Nosso, não significa que aquilo seja uma lista exaustiva. Exaustivo não é o que causa cansaço. Né? Exaustão é o que esgota. Quando a pessoa diz que está fisicamente cansada, diz que está exausta, ela quer dizer que as forças físicas estão esgotadas. Mas não é só o esgotamento de força física que é exaustão. Se a gente consegue captar todo o sentido de um texto, aquele estudo foi exaustivo. Não é que o estudante cansou com o estudo, é que ele esgotou o sentido do texto. Então, vamos considerar que aquela orientação do chamado Pai Nosso não é uma orientação exaustiva. Ela não diz tudo e somente tudo. Não é uma lista fechada. Olha, você pode pedir pelos enfermos, você pode pedir pelas viúvas e os órfãos, você pode pedir para se proteger das tentações e tal. E só isso, nada mais. Não é assim. Isso tem uma expressão de uma outra área de estudos que diz isso seria números clausus, ou seja, uma lista fechada. Não é lista fechada, não é números clausus. É uma lista exemplificativa. Então, dando exemplos daquilo que a gente pode orar pelas viúvas e os órfãos, pode orar pelos enfermos, pode orar pelos encarcerados, pode orar
por todas aquelas situações que nós vamos ver logo mais. Mas não significa que sejam somente estas situações. Como também nós podemos entender que aquela relação que tem lá, ela não expressa apenas diretamente as situações. Quando ela diz pão de cada dia, não é só o alimento, é a capacidade, digamos, de pagar o aluguel da casa, de pagar a conta de luz, de pagar. Ou seja, pão de cada dia pode ser entendido como o conjunto das necessidades materiais, capacidade de se vestir. Então, as necessidades materiais, que não sejam meramente ostentação. Porque quem diz pão diz necessidade, não diz vaidade, não diz ostentação. Então, tem formas de interpretação que não são propriamente extensivas. Não é querendo dizer mais do que o texto diz, é querendo compreender a essência do que o texto diz. Então, o conteúdo pode ser dado também, ou é dado também, no Novo Testamento, na carta à igreja de Filipe, a carta aos Filipenses. Lá no capítulo 4, no versículo 6, nós lemos: não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma não é lista fechada, né? Coisa alguma é abrangente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Tudo não é uma lista fechada, né? Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, né? Em tudo. Ou seja, lá tem aqueles exemplos no Pai Nosso sobre todos aqueles itens que eu já repeti aqui várias vezes. Mas se você está se defrontando com uma situação que não é bem aquilo, não é bem nenhum daqueles itens, você também pode levar em oração. Porque está dito aqui: não andei ansioso por coisa alguma. Então, o que podemos, se quisermos fazer uma interpretação, se queremos buscar os limites ou o alcance, o que ainda se poderia dizer é tudo que causa ansiedade. Você pode fazer petição por tudo aquilo que lhe causa ansiedade. E é claro que causa ansiedade, na maioria das vezes, são aqueles exemplos que estão lá. É enfermidade, é desemprego, é conflito, né? Ou preocupação com o mundo. Preocupação com o mundo. Muitas vezes, na Bíblia, nós vemos preocupação com o exército inimigo que marchava contra Israel. Tinha preocupação com o exército assírio, que levou Israel a orar, e terminou o anjo do Senhor visitando o acampamento dos assírios, matando 185 mil numa noite, né? Então, ali não era o pão de cada dia, e ali não era enfermidade, mas ali era uma coisa que causava ansiedade. Bem, mas será que tem que ser uma coisa que cause ansiedade? E Salomão pediu sabedoria. Isso. E a falta de sabedoria, ou o desejo de ter sabedoria, causa ansiedade? Talvez não seja uma coisa que nos torne ansioso. Mas é um sinal de que nós podemos pedir coisas que não necessariamente não nos tornam ansiosos, mas que representam uma aspiração legítima. Salomão queria sabedoria para quê? Ele ia ser rei, queria sabedoria para governar bem. É uma aspiração legítima. Bom, então, feitas essas primeiras considerações sobre o conteúdo da oração, de que nós já tratamos no domingo passado, falamos também sobre o poder da oração, né? É preciso ter cuidado com essa história de poder, porque às vezes as pessoas confundem o poder da oração, que a Bíblia fala, com o poder de uma fórmula, de um conjunto de palavras, ou de gestos. A pessoa pode olhar que se dobrar o joelho, então a oração vai ser poderosa.
Cuidado. Não é uma pose, não é uma posição. Ah, alguém ora com o rosto no pó, com a cara no chão, porque alguém já fez isso na Bíblia e deu certo. Né? Mas não significa que isso seja uma fórmula. Quem tem fórmula é magia. Oração não é magia. Religião não é magia. Cristianismo, judaísmo, a tradição judaico-cristã não é magia. Magia é quem amarra santo. Magia é quem adota determinados procedimentos e espera resultado a partir daqueles procedimentos. Então, não é porque a pessoa ora ajoelhada ou ora com o rosto no chão ou porque não orou nessas posições que a pessoa vai ser ou não ser atendida. Né? Então, se fosse assim, poderosa era a oração. Como poderosa é a fórmula da magia. Ou é poderosa, ou se apresenta como poderosa. Também não é quem ora que é poderoso. Poderoso é quem atende a oração. Então, às vezes, as pessoas procuram uma determinada pessoa para orar, como se aquela pessoa fosse poderosa. Não é bem assim. Quem é poderoso não é quem ora, poderoso é quem atende a oração. Agora, de fato, algumas pessoas, se nós observarmos as lições bíblicas, algumas pessoas que buscavam o Criador e o Criador se aproximava delas, se aproximou delas, obtinham muito frequentemente resultados das suas orações. Então, Pedro orava por cura e muita gente se curava e ia procurar por ele. E ele orava e aquelas pessoas se curavam. Né? Não é que ele fosse poderoso, poderoso é quem o atendia. Agora, é claro que algumas pessoas podem ter mais acesso ao poderoso que atende. Né? Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas? Não faz acepção de pessoas, mas as pessoas se distinguem. Então, é claro que Deus não fez acepção entre Pedro, que conseguia todas aquelas curas, e outras pessoas. Mas Pedro se distinguiu. Não foi Deus quem o separou, quem o distinguiu, foi ele que se distinguiu. Se distinguiu como? Se distinguiu se aproximando do Senhor, buscando o Senhor, mesmo quando fracassava, mesmo quando errava. Mas na hora do erro estava buscando o Senhor. Quando ele desce do barco no meio da tempestade, para andar por cima da água na direção do Cristo, ele estava buscando o Senhor. Estava manifestando fé. Ah, mas soprou um vento, ele duvidou e começou a afundar. Começou a afundar, fracassou. Faltou fé. Não, faltou fé, fé vacilou. Mas o que, que ele fez quando começou a afundar? Ele gritou pelo Senhor. Pediu que o Senhor o amparasse. Então, ele, mesmo na hora que estava afundando, buscou o amparo do Senhor. Então, busca o Senhor e ele se aproxima de Deus, ele vai se aproximar de ti. É o que a Bíblia nos diz, né? Então, fizemos algumas considerações mais extensivas sobre o poder da oração, lembrando que em João 14:13 está escrito: e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E nós lembrávamos que as respostas à oração só têm um objetivo. Ah, o fulano foi curado, mas o objetivo era a glória de Deus. Não era a cura foi o meio. Ah, e o pão de cada dia, aí o maná no deserto. Os judeus estavam no deserto e Moisés orou e caiu maná para eles comerem. Satisfez a necessidade de alimentação daquelas pessoas, mas o objetivo era a glória de Deus. E aí vem aquela discussão, que é objeto de outro estudo. Por que, que Deus quer tanto ser glorificado? Né? E há quem censure, bote Deus no banco dos réus, achando que
isso seria uma vaidade reprovável, né? E aí nós temos algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, nós lembrávamos no domingo passado, em várias outras ocasiões, que para a gente formular um juízo moral, é preciso que o sujeito que nós vamos julgar tenha agido em liberdade, e Deus agiu, soubesse o que estava fazendo e ele sabia, mas tem uma terceira condição, é que exista uma norma sobre aquela atitude daquela pessoa. Né? Então, era preciso que existisse um código normativo, existissem leis para Deus. E ninguém fez leis para Deus, ninguém está acima dele para fazer leis para ele. Então, como ele não tem que seguir nenhuma lei, a gente já não pode botá-lo no banco dos réus. Mas não é só isso. E as pessoas dizem, não, mas as pessoas idealizam que um Deus bom seria igual a uma pessoa boa. Uma pessoa boa é a que se submete à vontade de Deus. É aquela cujas atitudes se harmonizam com a obra de Deus. Então, o Deus é bom, mas o Deus bom não tem que ser como uma pessoa boa. O Deus bom tem que ser como ele mesmo. Porque se o bom é o que se aproxima da obra que ele faz, se harmoniza com o que ele faz, então é ele mesmo. Mas isso pode nos satisfazer e tem ainda uma terceira razão para nós afastarmos essa tentativa de botar Deus no banco dos réus, que é quando alguém diz que por que ele quer ser tão glorificado? Porque isso beneficia as criaturas dele. Porque quando a criatura louva o Senhor e o glorifica, se aproxima dele. E é beneficiado. Então, quando alguém louva a Deus, Deus não ganha nada com isso, não, porque ele não precisa disso. E o nosso louvor é muito insignificante para ele. Quem precisa louvar somos nós, e quem se beneficia somos nós, que o louvamos. E existem testemunhos nesse sentido. Pessoas que, quando oram ou louvam, sentem a proximidade do Senhor, elas muitas vezes testemunham que elas como que experimentam viver, chegar no que nós imaginamos que seja o céu. Aquela teofania, aquela situação de um contato direto com o Criador, dá um prazer indizível à criatura. Então, nós devemos louvar a Deus. Mas em nosso benefício. Não é dele, não. Ele não precisa do nosso louvor, não. Bem, também Tiago foi objeto das nossas considerações aqui, porque lá em Tiago, no primeiro capítulo, no versículo 6, está escrito: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, também falamos alguma coisa sobre a oração sendo como que um privilégio. Então, vamos ao nosso assunto, a parte que ficou para hoje do texto que eu já mandei. Eu acho que eu já mandei esse texto para algumas pessoas, não me lembro se mandei. Bem, o que é a parte de hoje? Nós vamos pegar aquela oração conhecida como Pai Nosso, separar os vários conteúdos dela por letras, A, B, C, D, até a letra J. Né? E por que eu separei por letras? Porque já existe uma divisão em versículos. Se eu fosse numerar 1, 2, 3, podia confundir com versículo. Para não confundir com versículo, eu numerei as partes do modelo de oração, ou da lição que Jesus deu sobre a oração, separei com letras. Então, vamos ver a oração conhecida como Pai Nosso. Vocês devem orar, sim. É o item A. Então, ele está dizendo como nós devemos orar. Já fica claro que é uma orientação, que é uma lição. Né? E o item B, em seguida, vocês devem orar assim em 2 pontos. Pai Nosso que estás no céu. Então, nós temos uma afirmação do reconhecimento do Criador como Pai. É uma declaração de fé. É um reconhecimento. Né?
Então, a declaração de fé e de reconhecimento do senhorio do Criador sobre as nossas vidas é parte da reflexão de quem busca se aproximar dele, né? E é o que nós separamos como item B do texto. E, portanto, a oração deve ter uma afirmação ou reafirmação de uma profissão de fé. E o item C, santificado seja o teu nome. Agora também é outra declaração de reconhecimento de uma posição, de uma condição daquele que você está buscando quando ora. Assim como alguém se dirige a uma autoridade civil usando um protocolo, né, excelência ou alguma coisa parecida, você se dirige ao Criador do Universo sem uma forma, forma livre. Lá no direito tem coisa que é, por exemplo, habeas corpus é forma livre, você pode se dirigir de qualquer jeito. Oração é como habeas corpus, forma livre. Mas a reafirmação de fé, que não tem que seguir nenhuma forma, e o reconhecimento de uma posição específica. Santificado o teu nome, e a palavra santo não quer dizer, não tem o sentido que tem na linguagem popular, em teologia, não quer dizer puro ou imaculado, quer dizer separado. E é claro que essa separação também remete a um certo sentido de pureza, de estar separado porque não se misturou com a sujeira, mas essencialmente é a separação. Você está reconhecendo que você está se dirigindo a um ser que é separado do mundo, embora esteja no mundo. Então, o item D é venha o teu reino. É de novo uma afirmação de que você está aceitando a autoridade. Eu volto a lembrar a história do fruto da ciência do bem e do mal. É como se você estivesse vomitando. Você comeu do fruto da ciência do bem e do mal e agora está vomitando o fruto. Está dizendo, eu não quero fazer o juízo moral. Eu não quero seguir o que eu enxergo com os meus olhos. Porque quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, os olhos se abriram, né? Então, o item é, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ainda uma afirmação de voltar a aceitar a direção do Criador. Porque quando o homem come o fruto da ciência do bem e do mal, ele está dizendo, não quero mandar na minha vida, não. Eu mesmo tenho os olhos abertos, sei o que estou fazendo e vou seguir o meu próprio discernimento, né? E aqui ele está dizendo, não. Né? Seja feita a tua vontade, ou seja, não a minha, não o meu discernimento. Não o juízo que eu formulo com base naquele alimento que é o fruto da ciência do bem e do mal. E o item F. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nós já antecipamos essa análise desse texto, lembrando que pão aí representa necessidade. E necessidade não é só alimento. Aí pode ser alimento, pode ser uma moradia, pode ser um meio de transporte, pode ser tratamento que a pessoa precisa para uma enfermidade. Mil coisas podem ser necessidades, inclusive necessidades afetivas da pessoa, né? Então, mas por que de cada dia? Porque a orientação não é para buscar acumulação. Ah, Senhor, me garanta o pão pelos próximos 30 anos, o resto da vida. Não, me garanta o pão de cada dia. O maná caía no deserto para fazer alimento naquele dia. Se guardasse no dia seguinte, não prestava mais. Não que haja uma condenação à possibilidade de acumular. É lícito acumular o que é ganho legitimamente. Você tem riquezas na vida. Abraão era um homem rico. Jacó enriqueceu. Está cheio de gente rica. O Jó perdeu a riqueza, mas depois ganhou muito mais. Então, e tem Jabes, ou Jabez, né, lá no Antigo Testamento, que ora pedindo que o Senhor alargue as suas fronteiras e obtém resposta positiva. E a gente só sabe isso dele. Só aparece uma vez, só relatando esse fato.
o que simplesmente significa que a acumulação por meios lícitos é legítima e até louvável, né? Tem aquela parábola dos talentos, que tem um servo que multiplicou o talento, e de 10 talentos fez 100 e foi premiado e reconhecido. Tem outro que multiplicou um patrimônio menor e também foi reconhecido. E o que não multiplicou nada, apenas enterrou e preservou, foi severamente censurado, né? Então, pão de cada dia não quer dizer que haja condenação ao alargamento das fronteiras, para usar a expressão que Jabez usou lá no Antigo Testamento. Mas que a prioridade é o atendimento das necessidades. Bem, então, o item G, aí é o pedido de perdão. Perdoa as nossas ofensas, ou algumas versões dizem nossas faltas, outras versões dizem as nossas dívidas. Aí é um reconhecimento da nossa imperfeição, da nossa falibilidade. E por que isso é necessário, né? Porque se não nos reconhecemos sem aptidão para julgar o bem e o mal, ainda estamos comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Não estamos buscando a reconciliação. Porque, já repeti várias vezes aqui, se uma criança que está na casa dos pais e tem tudo, diz assim, não, meus pais, eu não quero mais ser guiado por vocês, tchau, vou sair da sua casa. Vai viver muitos problemas, vai passar por muitos problemas, porque não vai saber sobreviver. A criança não vai ter muita dificuldade de sobreviver. Então, nós somos crianças diante do Criador e quando dizemos perdoa as nossas faltas, estamos dizendo como aquela criança que diz, não, eu cometi alguns erros aqui na sua casa, pai, mas não quero ir para a rua, não quero ser independente, não. Né? E mais, aí no item H, nesse mesmo tema do perdão, nós dividimos aqui, primeiro reconhecendo, perdoa as nossas ofensas. Então, em primeiro lugar, reconhecer a imperfeição. E no item seguinte, aqui nomeado como H, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E aí, certamente, que tem um sentido que não deve ser visto do ponto de vista do literalismo, mas da literalidade. Porque esse condicionamento a essa perfeição de quem perdoa sempre quem ofende, excluiria praticamente todo mundo. Né? Então, é muito mais uma orientação no sentido de que o reconhecimento das imperfeições, na primeira parte desse tema aqui, no modelo de oração, perdoa as nossas dívidas, é um reconhecimento estou reconhecendo as minhas imperfeições. Eu disse, como nós perdoamos os que nos ofendem, você está afirmando que reconhece que essas imperfeições são humanas, são gerais. Não está afirmando que consegue permanentemente fazer isso, mas está afirmando que compreende isso, porque nem sempre a gente consegue fazer o que compreende. Né? E não nos deixe cair em tentação. Aqui já é outro tema, e é claro que nós enfrentamos um desafio tríplice, porque nós enfrentamos situações que podem nos estimular a alguma prática iníqua. E esse estímulo pode vir do que na linguagem teológica se chama mundo, pode vir do mundo, pode vir das relações humanas.
pode vir no âmbito da família, no âmbito da vizinhança, do trabalho, da escola, do time de futebol, ou de uma festa, ou de quem frequenta um lugar de diversão. Então, pode vir do mundo, mas pode ser uma coisa íntima. Nós, muitas vezes, começamos a imaginar coisas que nos levam numa direção reprovável. E pode ser sobrenatural. E aqui eu volto a dizer, aqui estamos fazendo uma interpretação com base no entendimento de quem reconhece a existência do sobrenatural e do sobrenatural que intervém no mundo natural. Bom, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do maligno. Então, há uma ênfase num pedido de proteção para aquelas situações que não são do mundo nem de nós mesmos. Na linguagem bíblica seria da carne. Não vem da carne, nem vem do mundo, mas vem dos principados e potestades. E aqui, nessa versão que eu estou lendo, que é uma linguagem atualizada, e eu não é bem da minha preferência esse tipo de linguagem, mas eu estou lendo porque é uma Bíblia da letra grande e fica melhor para mim. Né? E, finalmente, a letra J. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quer dizer, você começa dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, e termina dizendo, teu é o poder e a glória para sempre. Você começa e termina reconhecendo o poder, e reconhecendo o senhorio do Criador. Então, o acesso a quem pode conceber e a proximidade com o absoluto superior nos aviva e edifica, dizíamos aqui no final do texto. E os primeiros tópicos anunciam o conteúdo a ser levado em oração. Orientando ainda quanto à atitude que devemos tomar, aí eu faço no texto a análise desses pontos que eu analisei sem olhar para o texto, mas é exatamente a mesma coisa. Deixa claro que está sendo dada uma orientação relativa ao conteúdo e à forma que devemos orar. Quando diz, vocês devem orar assim. B, que expressa a atitude de quem se coloca sob proteção. C, onde declaramos a santificação, não do Pai, cuja santidade independe da nossa declaração. D, reafirma a atitude de fidelidade. Dizemos que seja feita a tua vontade para afirmar o reconhecimento do senhorio. Todos os outros itens que já vimos. E as conclusões são: não se trata de um conjunto a ser repetido. Não são objetivos obrigatórios, mas uma declaração de legitimidade dos objetivos citados. E aí temos uma relação de números abertos, uma relação exemplificativa. Os textos eruditos dizem number apertos. Né? Bem, aí temos uma evidência de que se trata de uma lista aberta. Não tem evidência de que seja uma lista fechada. Né? Portanto, é um rol exemplificativo, vale repetir. E fizemos ainda uma alusão aqui a 2 versículos do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 9, os versículos 9 e 10, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabez foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez chamou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus o atendeu ao seu pedido. Bom, por que eu estou citando Jabez? Porque não está na lista lá do Pai Nosso. Pedido para aumento do patrimônio. Mas tem um exemplo bíblico de alguém que pediu e foi atendido. Né? E por que eu estou dizendo isso? Só para dizer que aquela não é uma lista fechada. Aquela é uma lista exemplificativa. Mas e por que aqueles itens foram escolhidos? Porque certamente
são prioritários. Né? Bom, nós temos ainda Tiago 4:3. No capítulo 4 da carta de Tiago, o versículo 3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Agora tem uma restrição. Tá? Não se trata usando um paralelo com benfeitoria no direito civil, né? Não se trata de benfeitoria necessária. Pedir mal é ir além da benfeitoria necessária. Né? É quem faz Mas pode ser uma benfeitoria útil. Aí Jabez, alargar as fronteiras do Jabez não era necessário. Mas era o que no direito civil chama de benfeitoria útil. A casa está com uma rachadura, pode cair, você faz uma obra, é uma benfeitoria necessária. Mas você quer fazer um puxadinho porque precisa de um quarto, porque nasceu mais um menino na casa, é uma benfeitoria útil. Agora, tem benfeitoria que não é necessária nem útil. É essa que a carta de Tiago diz: pedi mal para o gastardes em vossos prazeres. Bom, então a vontade do Criador é a fonte de legitimidade dos pedidos, sendo legítimo, portanto, o pedido que excede o limite das necessidades diárias. Mais uma vez, dizendo que pode até não ser necessário, mas é bom que seja útil. Né? Então, temos Efésios 3, versículo 20, a carta aos Efésios. Nós lemos: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, ou de acordo com o seu poder que atua sobre nós. Então, bênçãos bíblicas não foram perecíveis como o maná. Só o maná foi perecível, as outras bênçãos eram duradouras. Né? A terra prometida, emanando leite e mel, era mais do que o mínimo necessário à subsistência. Emanar leite e mel é mais do que o necessário. A terra prometida podia dar alguma coisinha só para ir escapando, né? Era só o necessário, mas ela veio dar abundância, fartura. A expressão emana leite e mel indica fartura, abundância. Então, abundância e fartura são bênçãos que o Criador pode conceder às criaturas. Então, as nossas reflexões, vamos para a gravação, e depois vai para o canal, mas vamos dialogar sem gravação para que as pessoas que queiram participar estejam mais à vontade. Até porque já são 10h09, então vamos ter algum tempo ainda dialogando para que não fique o nosso contato não fique tão extenso que prejudique as atividades que estão ao vivo. Muito obrigado aos que estão presentes e participam, ficaram até o fim, os que mandarem mensagens e os que compartilharem. Até domingo, às 9h. Para os que não ficam depois da gravação.